Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e irmãs, é importante nós recebermos esta liturgia da palavra sob a luz da promessa que Deus realizou, Deus fez a Abraão, quando ele diz que este teria uma numerosa e longa descendência. Meus irmãos, na ocasião em que Deus faz essa promessa a Abraão, este era considerado estéril, juntamente com a sua esposa, porque estavam já na velhice e não tinham um filho sequer. Deus então lhe dá Isaac. Isaac, então, por sua vez, dele vem Jacó, e Jacó possui 12 filhos, dos quais vem surgir as 12 tribos de Israel. Só que este povo, ele veio a ser escravizado no Egito. Deus não desiste. Deus suscita Moisés e faz com que esse povo comece a marchar à terra prometida. E eles vagueiam por 40 anos no deserto devido à sua dureza de coração. Vemos, meus irmãos, que Deus, na sua pedagogia, ele nos revela todo esse processo exatamente como um prelúdio daquilo que haveria de acontecer mediante o seu Filho Jesus, quando este então levanta 12 homens. E no livro do Apocalipse nos revela que os apóstolos são como que 12 alicerces. O livro do Apocalipse revela que nesses 12 alicerces gloriosos teriam ali o nome inscrito dos 12 apóstolos. Nós também podemos contemplar, meus irmãos, uma vez que Jesus é a pedra fundamental, uma vez que Jesus ele é o fundamento, os apóstolos são as colunas. São Pedro vai dizer na sua primeira carta que nós somos pedras vivas que compõem este edifício, esta casa espiritual. Por isso todos nós que somos batizados somos estas pedras vivas que compomos esta casa espiritual. Essa Jerusalém celeste que se manifestará gloriosa. Por isso, meus irmãos, muito importante é o batismo. E nós somos chamados a olhar para o nosso batismo. É lamentável hoje a gente ver cada vez mais tem se perdido o valor do batismo entre as pessoas, até entre aqueles que estão na igreja. Quantos são aqueles que ficam adiando o batismo dos seus filhos, né? Adiam por anos até, porque ainda não escolheu o padrinho, ou porque o padrinho mora muito longe, ou porque ainda não estou com dinheiro para fazer a festa. Então a gente vê que não entenderam, não compreendem o valor do batismo. O direito canônico diz que, inclusive, se pode batizar a criança a partir de 8 dias de nascida. Se a criança corre risco de vida, pode até fazê-lo de imediato. Mas a gente vê uma tradição antiga da igreja de sempre batizar após os 8 dias de nascida. Então, é triste vermos como se prolonga isso. Se nós entendêssemos a natureza do batismo, o que o batismo realiza em nós, vimos aqui na segunda leitura, que diz assim: pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando éramos ainda pecadores. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Jesus, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte do seu Filho. Quanto mais agora estamos já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Meus irmãos, até o batismo, nós éramos inimigos de Deus. Até o batismo, nós éramos fracos. Então, qual é o pai e a mãe que não quer reconciliar o seu filho com Deus? Qual é o pai e a mãe que vai adiar essa reconciliação? Qual é o pai e a mãe que não quer que seu filho se fortaleça espiritualmente? Por isso, meus irmãos e irmãs, não falo agora apenas aos pais com relação aos filhos, mas todos nós que somos batizados,
somos chamados sempre a ter consciência desse batismo, do que esse batismo nos traz. Esse batismo nos traz uma nova identidade. Quando Jesus Cristo ele levanta 12 apóstolos, é porque ele deseja levantar um novo povo. Um novo povo. Então, quando nós somos batizados, nós somos novas criaturas. Tudo se fez novo por Jesus Cristo. Inclusive, meus irmãos, assim como o Pai criou todas as coisas, em seu Filho Jesus, ele as recriou. Ele recriou todas as coisas. Por isso, meus irmãos, São Paulo, inclusive, quando vai falar da igreja, fala dela como um corpo místico. E diz que se um membro do corpo está doente, todo o corpo adoece. Todo o corpo sente, sofre. Todo o corpo sofre por aquele membro estar doente. Assim, meus irmãos, nós formamos um corpo. Nós somos a igreja do Senhor. E hoje a igreja, né, nos dá aqui, nesse evangelho, essa eleição dos 12 apóstolos, né? E dá poder a esses apóstolos. Poder de quê? Aqui fala que eles têm poder de expulsar os espíritos maus, de curarem todo tipo de doença e enfermidade. Meus irmãos, os apóstolos são como que nossos pais. Nós somos essa descendência de Abraão, mas essa descendência espiritual, os apóstolos que são, né, essas 12 colunas, eles nos geraram, não biologicamente, evidente, mas espiritualmente, eles abraçaram o celibato e exatamente tornaram-se pais de uma multidão. Nós somos essa família, então a liturgia de hoje nos convida a percebermos que o batismo nos insere em um povo. O batismo nos faz rebanho do Senhor. Por isso que nós cantamos aqui no Salmo. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Meus irmãos, se nós somos o povo do Senhor, Senhor significa, entre tantas coisas, poderíamos dizer dono. Ele é Deus. Então, se nós somos povo dele, nós devemos realizar as obras dele. Se nós somos rebanhos do Senhor, uma ovelha, ela não subsiste sozinha. Ela precisa do pastoreio do seu pastor, porque senão torna-se presa fácil do lobo. E ela é devorada. Por isso, meus irmãos, como rebanho do Senhor, devemos estar atento à voz do Senhor, para obedecer. E essa voz, meus irmãos, ela nos envia. Essa voz também. Interessante que vai ter uma passagem que Jesus vai dizer assim: eu vos envio como ovelhas em meio de lobos. E aí parece que é contraditório, porque Jesus é o bom pastor, e que bom pastor enviaria ovelhas em meio a lobos? Exatamente, meus irmãos, essa fragilidade que nós possuímos, ela se reveste de uma fortaleza. E essa fortaleza é exatamente o batismo. O batismo que nos dá essa fortaleza. Porém, é importante que a gente se abra a essa dimensão de fortaleza. E essa fortaleza vem da confiança no Senhor. Inclusive, é muito comum nós vermos, né, esse versículo por todo quanto é lado, né? As pessoas gostam, que diz assim: o Senhor é o bom pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Muitas vezes se prende muito a isso, né? Não me faltará nada. Mas lembrem-se que esse mesmo versículo fala: é Ele que me conduz. Se Ele me conduzir, não tem razão para eu temer os lobos, as ameaças. Entende, meus irmãos? Então é um ato de confiança da ovelha, de que o pastor que a conduz é bom. E esse pastor é a sua fortaleza, esse pastor é a sua segurança, esse pastor é a sua garantia de que tudo irá bem. Por isso, nessa liturgia, eu quero, com cada um de vocês, pedir ao Senhor a graça de lhe ser dócil, que nós possamos obedecer aos apóstolos, à igreja, que nós não sejamos rebeldes, mas possamos nos deixar pela igreja conduzir, porque a igreja, né, é essa imagem do pastor que nos conduz. Se obedecemos a sua voz, seremos conduzidos aos átrios,
aos apriscos do Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em um só Deus,